Esqueci de gravar esse aqui, gente. Que coisa. Mas tudo bem. O slide dele vai, né? Desculpa, viu, pessoal? Mas se bem que eu vou gravar agora a segunda parte, que é teórica, né? A primeira parte teórica eu consegui gravar. Só não gravei a resolução desse aqui. Mas ele tá aqui no... Vai estar no slide bonitinho. Vou deixar esse aqui de tarefa para vocês tentarem fazer. Qualquer coisa vocês me perguntam. Se der tempo, eu até faço ele. Tá? Porque agora, pessoal, nós vamos ver o outro tipo de calor. Ó, voltando aqui naquele slide um pouquinho, deixar ele aí para vocês, um pouquinho para vocês verem, tá vendo? É a continuação desse exercício aqui. Então, esse exercício aqui, ele seguiu, viu, gente? Ó, ele segue. Segue. E termina aqui, tá? Essa aqui, então, é a temperatura que o óleo vai terminar o processo. Ele vai entrar a 170 graus o óleo e vai sair aqui no final, pessoal, a 135. Que tá aqui, ó. Então, ele termina em 135 o óleo. Tá? Agora... Ô, professor. Oi, pois não, bem. Só um negócio que eu queria falar mesmo. Eu aprendi um macete para fazer esse negócio de... Sabe quando você quer saber a fórmula de massa, da densidade, essas coisas? Pode falar, bem, claro, Nicole, pode falar. O senhor desenha um triângulo, aí em cima coloca a massa e embaixo divide a base do triângulo em dois. Aí coloca a densidade e o volume do outro lado. Aí quando o professor quer descobrir, o professor tampa. Eu entendi. Você está falando assim. Ó. Esse é um macetezinho bonitinho, ele é assim, né? Você faz assim. Aí você faz assim, não faz, ó. É isso? Isso. Aí você coloca assim, não faz. Vê se eu estou errado, ó. Você coloca o D aqui. A massa em cima. A massa em cima e o volume embaixo, não é assim? Isso, Ó, vou esconder o D. Se você quiser o D, o que é o D? M sobre V. Se você quiser o M, é D vezes V, não é? Isso. E se você quiser o V, é M sobre D. Bonitinho. Pode fazer. Sabe que isso vale também para qualquer uma que tenha divisão, multiplicação. Sabe o URI? Vale também para o URI. Da resistência. Sério? Ué. Quer ver? Se bem que você pode ficar mudando de lugar na matemática, mas se você gostou desse... Ó, Nicole, ó. Quer ver uma coisa? Vale, ó. Você faz assim, quer ver? Você põe o R aqui, o U aqui e o I aqui. Ó, quando você quer o U, esconde o U. R vezes I, tá vendo? Ai, que legal. Quando você quiser o R, U sobre I. Quando você quiser o I, é U sobre R. Nossa, é bem mais fácil de gravar assim. Não, tudo bem. Tudo certo. Tá vendo como é bom? A gente às vezes acha que as pessoas não vão gostar. Tem um que é com a potência, sabe, com a potência também dá certo, né? Não sabia. Ó. Quer ver? Você põe a potência aqui, o U aqui e o I aqui. Deixa eu só pensar para ver se é essa posição. Ó, se você quiser a potência, é U vezes I. Se você quiser o U, é P sobre I. Se você quiser o I é P sobre U. Também dá certo. Eu vou deixar tudo anotado já. Pode deixar. Obrigada, professor. Nada, eu que te agradeço, viu, Nicole? Foi ter você comentando da densidade que eu pensei nos outros, tá? Fica em paz. Vou deixar um pouquinho aí. Bom, queridos, agora nós vamos ver o outro tipo de calor que eu falei para você semana passada, que é o calor que aparece nos processos em que ocorra mudança de estado físico. Mudança de estado físico, hein? Tá bom? Vamos lá ver como é que é isso. Posso mudar o slide, gente? Pode sim, professor. Beleza. Ó, esse aqui é tarefa. Aqui, ó. Calor latente.
Terceiro tópico, o primeiro tópico foi calor sensível, que é o MC delta θ. O segundo tópico foi esse princípio geral das trocas de calor. Agora, pessoal, é o calor latente. O calor latente, você sempre vai pensar nele quando houver o quê? Ó, não vai acontecer variação de temperatura. Vai acontecer mudança de estado físico. E você sabe, a Nicole que me perguntou isso semana passada também, quando um corpo estiver mudando de estado físico, a temperatura, que é o θ, fica constante. Ah, você está querendo dizer, por exemplo, quando uma pedrinha de gelo está fundindo, né? Está se transformando em água, a temperatura dela fica constante? Fica. A temperatura não varia. Viu, pessoal? Ah, e o que é o θ? Temperatura, pelo amor de Deus. Ah, então não vai ter delta θ durante a mudança de estado? Não, durante a mudança de estado não vai ter delta θ. Por isso que não aparece na formulinha. Tá vendo? Nem aparece delta θ para calcular o calor. Ah, então para calcular o tal do calor latente, eu vou ter que pensar no contexto em que alguma coisa esteja mudando de estado físico. Ou de sólido para líquido, quer dizer, fusão, ou de líquido para vapor, ou seja, vaporização. Ou do vapor voltando para o líquido, condensação. Ou do líquido voltando para o sólido, solidificação. Então, o calor latente, lê aqui comigo, ó, quantidade de calor associada a processos, olha gente, aqui a definição, ó. Quantidade de calor associada a processos em que há o quê? Mudança de estado físico da matéria. Ó, olha o que eu estou escrevendo aqui, ó. Nesse contexto, o corpo que está recebendo, o corpo que está recebendo ou cedendo calor, não vai sofrer alteração de temperatura, e sim tem seu estado físico alterado. Ou seja, sofre mudança de estado físico. Tá vendo? Tá tudo escrito aí, gente, ó. Não sofre alteração de temperatura, e sim mudança de estado físico. Quer dizer, aquela energia que ele está recebendo, ele não vai esquentar com aquela energia, ele vai afastar as moléculas, os átomos, para ficar bem longe, para mudar de estado físico. Ou o calor que ele está perdendo, ele vai juntar a estrutura dele para solidificar, por exemplo. Então, muito importante, hein, pessoal? No calor latente, a temperatura, quer dizer, fica constante. Na mudança de estado físico, hein, gente? Tá? Eu estou falando do calor 2 aqui, hein? Por favor, hein? Ah, e de quem que é essa quantidade de calor que o corpo vai ter que receber para, por exemplo, uma amostra com pedrinhas de gelo. Vamos imaginar que essa amostra já esteja prontinha para mudar de estado físico a 0 grau, né? Que é o ponto de fusão do gelo. Quanto de calor essas pedrinhas de gelo teriam que receber para derreter? Muito bem, é o calor latente. Depende de quem? Da massa, claro. E agora, pessoal, do calor específico, mas não do calor específico sensível, que aparecia lá no calor sensível. Agora é o calor específico latente. Então, o Czinho troca de nome, pessoal, ele passa a ser um L. E esse L tem a ver com a mudança de estado físico que o corpo está sofrendo. Ó, pessoal, existem vários L's, viu? Porque dependendo do estado físico que ele está passando, a mudança pode ser L de fusão, pode ser um L de vaporização, pode ser um L de condensação ou pode ser um L de solidificação. Então, depende. Ah, então agora sai o calor específico sai o calor específico sensível e entra o calor específico latente. Isso. Mas qual L que eu vou usar? Depende, ó. Se for uma fusão, você vai usar o LF. Se for uma vaporização, você vai usar o LV. E eles vão dar esses valores? Vão dar esses valores. E o LC? Condensação. E não tem delta θ? Não, não tem delta θ na fórmula. Por quê? Porque o delta θ não tem variação de temperatura, né, gente? Não existe variação de temperatura. Então, LF, LV, LC e LS. LF, LV, LC e LS. Tá vendo? Ah, então eu vou colocar o L aqui de acordo com o processo de mudança de estado físico que essa massa aqui estiver passando. Isso.
E esses valores aqui são diferentes, pessoal? São, não são iguais não, viu, gente? Tá bom? Então, você vai prestar bastante atenção. Quando você for fazer um exercício de calorimetria, você tem que ler o problema com bastante atenção. Para que você perceba se a temperatura dele está aumentando ou está diminuindo. Aí você vai lá para o calor sensível. Ou se ele está mudando de estado físico, aí você vem para o calor latente. Então já é M vezes L. Não tem delta teta. Sabe a formulinha que a gente aprendeu, pessoal, que era do calor sensível? MC delta teta? É assim, você pega, tira o delta teta e troca o Czinho por L. Pronto, fica ML. Tá vendo? Tá bom? E ele se chama esse L calor específico latente, enquanto o Czinho chama-se calor específico sensível. Claro, cada um no seu contexto, né? Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui para você. E outra coisa, viu, pessoal? Se você pegar água, por exemplo, a água tem valores de LF, LV, LC e LS característicos da água. Se você pegar um outro material, por exemplo, como o alumínio, ele vai ter o LF, o LV, o LC e o LS do alumínio. Então, cada substância tem os seus 4 valores aqui. Todos tabelados? Todos tabelados. Eu vou mostrar um exemplo que é o mais comum, que é a água. Quer ver? O exemplo, água. Isso aqui é um exemplo para água, viu, gente? Cadê aqui? Água. Estados físicos da água e os seus respectivos L's, tá? Olha só, gente. Aqui, a água está sólida. Como é que se chama um processo em que a água sólida passa para líquido? Fusão. E olha, se você fosse uma fusão, você usaria o LF igual a 80 calorias por grama. E quando a água passa do líquido para o vapor? Vaporização. Quanto seria o LV? 540, tá vendo? Já trocou, gente. Então quando a água estiver virando gelo, eu uso o LF, que é 80 calorias por grama, né? Ele vai me dar, vai. E quando o líquido da água estiver vaporizando, eu já vou usar o LV, né? Que de vaporização. Isso. Agora, e quando o vapor, a água estiver voltando para ser líquido, que é liquefação ou condensação, tanto faz, né? Menos 540, que é o sinal negativo da vaporização. Por quê? Porque a condensação é o contrário. E do líquido para o sólido é o contrário da fusão, é menos 80, tá vendo? Então, veja, isso aqui, gente, isso aqui é para água, hein? Isso aqui é um exemplo para água. Imagine, olha, as outras substâncias. Tá bom? Isso aqui é para água. Sabe o que representa esse número, pessoal? Por exemplo, quando uma pedrinha de gelo vai derreter, sabe o que significa esse 80? Quer dizer, cada grama de gelo precisa de 80 calorias para virar água. É a quantidade de calor que cada grama de gelo vai receber. A quantidade de calor que cada grama de gelo vai receber. Isso. Tá bom. E 540? É a quantidade de calor que cada grama de água vai receber para vaporizar. Veja que o grama de gelo exige menos calor para virar água do que o grama de água exige para virar vapor. É mais difícil transformar em vapor, pessoal, o líquido, do que transformar em água o gelo. Tá vendo? Bom, então a formulinha é até mais simples, é ml. Tá bom, beleza. Vamos lá fazer que tá pelo menos um exemplo aqui que já são 8h20, né, gente? Tá? Então você vai ler o problema com atenção. O principal, pessoal, o principal é você, ao ler, perceber se é um problema de calor sensível, ou seja, se corpos estão variando de temperatura, ou se é um problema de calor latente. Eu quero dizer o que com isso? Se corpos estão mudando de estado físico. Bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar um que dê tempo. Isso aqui eu faço depois. Quer ver que bonitinho? Deixa eu ver aqui, pessoal. Olha esse aqui que interessante, pessoal. Vou pegar esse aqui. A gente, sabendo que uma caixa de fósforos tem 40 palitos e que cada um desses palitos, após sua queima, libera 85 calorias. Pessoal, cuidado, tá bom? A caixinha tem 80 palitos. Um palito libera quanto? 85 calorias. Claro que se você quiser saber quanto que a caixa libera, se os 80 foram queimados, é só você multiplicar 80 por 85. Claro, mas vamos ler tudo.
Olha só, sabendo que uma caixa de fósforos possui em média 40 palitos e que cada palito, após sua queima, libera 85 cal, para podemos fundir. O que é fundir? Fundir é fusão, derreter. Fundir, fusão, né? Totalmente um cubo de gelo de 40 gramas. Olha só, pessoal, ele quer fundir um cubo de gelo que está com 40 gramas. Só que nós temos um problema. Esse cubo de gelo, pessoal, está a uma temperatura inicial que não é o zero. Ele está com uma temperatura inicial de menos 10. Mas e daí? Pessoal, menos 10, o gelo não está pronto para fundir ainda. Por quê? Porque o ponto de fusão do gelo, quanto é? 0 grau. Peraí, o que eu vou ter que fazer então? Gente, olha o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que pegar o gelo, esquentar o gelo de menos 10 a 0. Olha o que nós vamos ter que fazer, gente. Ó. Pegar o gelo que está a menos 10, aquecer o gelo até a 0 e aí fazer a fusão do gelo. Aqui, nós vamos ter que aquecer. E para depois fundir. Aí você vai ter o quê? Água a 0 grau. Ah, então o problema é que se o gelo já tivesse a 0, pessoal, ele estaria prontinho para fundir. Só que ele não está a 0, gente. Olha só, nós vamos ter que pegar o gelo a menos 10, levar o gelo a 0, aí ele está pronto para fundir. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que nós vamos ter que dar uma esquentadinha nesse gelo aqui. Então vai precisar primeiro de uma aquecer, né? Eu atropelei aqui. Nós vamos ter que calcular a quantidade de calor 1 para aquecer e a quantidade de calor 2 para fundir. Esse aqui, gente, vai ser sensível. E esse aqui vai ser latente. Ó, no mesmo exercício nós temos os dois. Por quê? Porque o gelo não está pronto para fundir, o gelo só funde a 0. Eu tinha que saber disso? Tinha. Tinha que saber, sim. Ponto de fusão do gelo, pessoal. A ponte de fusão. O gelo só funde a 0 grau. Se você deixar ele a menos 10, ele não vai fundir direto. Então, você primeiro precisa levá-lo a 0. E para levá-lo a 0, tem que esquentar. Então, vamos calcular as duas quantidades de calor aqui, gente. Ó. Q1, massa do gelo, calor específico do gelo. É a primeira formulinha que nós vimos, né? Delta teta. Quanto tem de gelo? 40 gramas. Por isso que ele te deu o calor específico do gelo aqui, ó, porque ele sabia que você ia usar nesse primeiro cálculo. E qual que vai ser a variação de temperatura do gelo? Olha, pessoal, vai ser, ó, 0 menos 10, tá vendo? Que vai dar mais 10. Então vai ficar o quê essa continha aqui? A primeira quantidade de calor vai ser 40 vezes meio dá 20, 20 vezes 10. Gente, vão ser necessárias 200 calorias só para levar o gelo a 0. Guarda isso. Depois, nós vamos ter que fazer agora a fusão. Ó. Pega o gelo e faz vezes LF. Quanto de gelo? 40 vezes 80, que é o F. O LF vai dar quanto? 3.200. Total. Soma tudo. Calor total. 3.400 calorias para fazer tudo isso. Gente, quanto que uma caixinha queima? Vamos ver aqui, ó. Multiplica aqui. Uma caixa tem 80 palitos. 80 vezes 85. Olha, gente, 80 vezes 85 dá 6.800 cal. Não? Espera um pouco. Acho que fiz alguma coisa, alguma conta errada. Fiz. Não, deixa eu ver se eu fiz. Não, não fiz. 80 vezes 85.
40 palitos, 40 gramas, menos 10. Deixa eu ver aqui, pessoal. 40 vezes meio dá 20. 20 vezes 10 dá 200. Tá bom. Agora, para fundir, 400 vezes 80 dá 3.200. 3.200, 3.400. Não é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Faltam 10 minutinhos, viu, pessoal? Já estou terminando, viu, gente? Ah, pessoal, tem 40 palitos. Desculpa, eu coloquei 80. Oh, meu Deus do céu. São 40 palitos. Então, agora, desculpa, viu, gente? Dá 40 vezes 85. Dá 3.400. Olha só, gente. Uma caixinha libera exatamente uma caixa. Porque 40 palitos, 85 calorias cada um, dá 3.400. E olha só, gente, essa é essa sacadinha. Ó. O gelo estava a menos 10. Nós precisamos primeiro aquecer o gelo a zero. Você tem um calor sensível primeiro. Por isso que eu apliquei aqui macete primeiro, ó, MC delta teta. Só para levar o gelo a zero. Uma vez o gelo a zero, olha só, hein? Aqui, ó, desculpa. Massa vezes, ó, temperatura final, 0 menos o menos 10 de onde ele saiu, né? Vai dar 40 vezes meio dá 20, 20 vezes 10, 200. Está aqui, ó. Mais o para fundir, que é o ml, que está aqui, ó, o ml que eu calculei aqui embaixo, né, pessoal? Ml de fusão. 40 vezes 80, 3.200. Somos dois. Somando os dois, 3.400. E uma caixinha, ó, bateu direitinho com uma caixinha, tá bom? Ó, pessoal, tenta fazer aquele que eu deixei de tarefa. E vou deixar uma tarefa desafio aqui para vocês. Ó, esses dois últimos aqui vocês não mexam ainda, tá? Semana que vem eu faço ele com vocês, ó, na primeira parte da aula. Não. E não. Tenta fazer esse aqui. Tarefa. E esse aqui. Que embora eu tenha resolvido, dá uma olhadinha nele. Eu deixei ele prontinho para você tentar fazer aqui. Depois você olha o resultado. E tem um lá atrás que eu deixei. Qual foi? Tem um lá atrás que eu deixei, não tem? Esse aqui, ó. Tá bom, queridos? Ó, daqui a 8h30 já, vocês já vão começar a próxima aula. Pessoal, daqui a pouquinho já estou enviando o slide para vocês, viu? E assim que os vídeos baixarem, eu ponho lá no sistema também, os dois vídeos. Obrigado, queridos. Um beijo, viu? Até a semana que vem. Qualquer dúvida, pode me chamar pelo WhatsApp. Boa semana para vocês. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, tchau, bem. Boa noite semana. também. Boa noite, querida. Qualquer coisa, dúvida, pode me chamar.